Hoje, mais uma live. Guilherme Davoli fala sobre Educando para a Não Violência. É hoje, às 8 da noite, ao vivo, aqui na página do Projeto Temas. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui. De cara já vamos pedindo desculpa um pouquinho pelo nosso atraso, mas é que estava uma turbulência do tempo aqui na cidade de Ribeirão Preto, então a gente estava aguardando isso acalmar um pouquinho para que a nossa transmissão possa sair com a melhor qualidade possível. Se você por acaso é um daqueles que ainda não nos conhece, meu nome é Guilherme Davoli, do meu lado está o Guga Restino, o Leone está cuidando de toda essa produção e nós fazemos parte do Projeto Temas, que tem como objetivo estar discutindo ideias, discutindo a relação inicialmente dos educadores e dos pais com seus filhos. E hoje a nossa conversa vai versar a respeito da questão da violência, né? As últimas semanas, ou praticamente esse ano todo, a gente tem ouvido falar muito sobre violência Rio de Janeiro, Ceará, violência em pequenos cantos. Você que acompanha a rede social, toda hora está aparecendo vídeos mostrando isso, e a gente quer discutir isso do ponto de vista sobre o que fazer, pensando na nossa comunidade de jovens, de crianças e adolescentes, para que no transcorrer dos próximos anos a gente possa ter uma sociedade mais estruturada, mais organizada, onde a violência deixe de existir como solução de problemas e as pessoas consigam, de uma maneira muito simples, poder estar convivendo em paz, poder estar vivenciando aquele dia a dia com prazeres que são conhecidos e prazeres que são tradicionais, tá? A nossa conversa vai falar sobre como educar para essa não violência. A gente gostaria muito que você participasse, mandando as suas perguntas, trocando ideias, se possível, compartilhando aí na sua página também para que outros possam estar participando desse bate-papo. E depois, em seguida, você vai lá, curte a página do Projeto Temas, que vai ter muita novidade saindo. Por enquanto, para quem ainda não viu, dentro da página nós temos lá 5 vídeos preparados e hoje a 4ª live. Então, faz um conglomerado aí de 9 debates, 9 discussões, e a nossa intenção é estar intensificando e melhorando cada vez mais esse material, tá? Do meu lado aqui está o Guga Restino, e é dele que a gente começa a pegar as primeiras impressões. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês, vocês que já nos acompanham por um tempo, né? Você que chegou hoje, está vendo pela primeira vez nosso material, nossa live. Vamos recorrer esse assunto aí com o Guilherme. Sem mais delongas, por favor, Guilherme, pode iniciar a nossa live. Gente, vamos partir de alguma ideia muito simples. Da onde vem a violência, da onde vem o comportamento agressivo? E por mais que existam muitos motivos que levem a isso, na hora que a gente dá uma resumida, na hora que a gente espreme quais os problemas geradores de tanta violência, nós chegamos a um denominador muito comum. É o fato de que todo o agressor, ele é inicialmente alguém que se sentiu desprezado, inferiorizado. Então, independente de estarmos falando de uma criança de 2, 3 anos, de um adolescente, de um adulto ou até de uma pessoa idosa, aquele momento que gera um impulso a agredir, a querer agredir o outro, a, entre aspas, inclusive precisar agredir o outro, que é a concepção que muitos têm, ele é resultado da sensação de inferioridade. É importante a gente observar isso, porque a partir daí a gente começa a poder trabalhar com a ideia de que se eu quero minimizar a violência dentro dos mais diferentes ambientes, eu preciso que as pessoas não se sintam inferiores. Eu preciso que as pessoas se sintam valorizadas. Aí alguém vai falar assim, então eu preciso elogiar uma criança, elogiar um adolescente, se ele vier discutir ou ele falar algo ruim, eu tenho que só ver o lado positivo? Não, não é isso não, e também não é para a gente mentir, nós não estamos aqui para criar um conto de fadas. Não é você chegar para um estudante ou chegar para um filho, né, e que acabou de fazer algo que você considera inadequado e simplesmente relevar aquilo e elogiar algo de bom. Mas o que eu preciso é lembrar de um detalhe básico. A pessoa, ela é capaz de ouvir a crítica, a pessoa, ela é capaz de prestar atenção naquilo que a gente está colocando de forma, às vezes, um pouco mais direta, mais ríspida, né? Na medida em que ela sabe que você também está prestando atenção nas qualidades.
Seria como se eu falasse assim, olha, se você quer que alguém preste atenção no teu comentário crítico, antes dê a essa pessoa subsídio para ela entender que você está andando com ela, que você está observando os aspectos positivos. Um aluno ali na sala de aula que já se sentiu valorizado pelo professor em 2, 3 situações de aprendizagem ou situações de pátio de escola, situações de comentários sobre coisas que aconteceram na semana, a hora que você chega e fala, opa, não gostei do que você está fazendo, presta atenção no que está acontecendo de errado, ele vai ouvir. Por quê? Porque primeiro ele foi valorizado. A pessoa que se sente valorizada, ela começa a perceber que é possível viver sem a necessidade de estar o tempo todo se defendendo. Em outras palavras, eu estou dizendo que todo agressor, no fundo, é alguém que quer se defender porque está se sentindo pequeno, incompetente diante de uma grande dificuldade ou de uma pequena dificuldade, mas que para ele é extremamente dolorosa. Nesse aspecto, o que a gente observa muito na nossa cultura de hoje, que é essa cultura de que você tem que ser visto pela sua grandes qualidades, você tem que ser o melhor da turma, você tem que ser aquele que chama atenção, você tem que ser aquele valorizado. Qualquer momento onde eu não me sinto valorizado, não me sinto bonita ou bonito, não me sinto forte, eu não sei como me posicionar, começa a montar essa bombinha que tende a explodir num determinado momento. A gente começa a montar uma estrutura. Vamos pegar um modelo bem simplesinho, vamos lá para os bebês, né? Pequenininhos. A gente usa muito uma expressão, as crianças são egocêntricas. E eu lembro, lá no tempo de faculdade, que a gente usava essa ideia de que a criança é egocêntrica até 4 anos, até 6 anos. Na verdade, o correto é dizer que o ser humano é egocêntrico. Só que, por favor, diferencie o que é ser egocêntrico de ser egoísta, tá? Egocêntrico. Eu me sinto o centro do mundo. Eu consigo imaginar o mundo a partir dos meus desejos, dos meus interesses, das coisas que eu gosto. Quando alguém toca música que eu não gosto, quando alguém fala do assunto que eu não gosto, quando alguém vai contra as minhas ideias, aquilo me incomoda. Então, você ter essa visão egocêntrica é absolutamente você ser humano diante de tudo aquilo que está acontecendo. O que é egoísmo? Egoísmo é quando, além de eu me sentir o centro do mundo, eu preciso do fracasso do outro, eu preciso que o outro seja menos. Eu vou dar um exemplo relativamente tolo, mas que eu acho que é interessante. Eu, enquanto egocêntrico, eu desejo ter uma Ferrari, tá? Eu, enquanto egoísta, eu preciso ter uma Ferrari, mas eu preciso que os outros andem a pé. Enquanto egocêntrico, eu quero ter a minha Ferrari. Se todo mundo tiver Ferrari, tá ótimo, não tem problema nenhum. O problema é que nesse afã inicial do meu egocentrismo, em que eu me vejo como a pessoa mais importante do mundo, e a educação vem para falar, opa, não é bem assim não, a gente precisa ir se adaptando às várias situações, no afã disso, e muitas vezes valorizado pela família, valorizado pela mídia, que fala, não, cara, bacana, você tem que ser o melhor mesmo, você tem que ser um sucesso, você tem que desbancar outros para chegar em algum lugar. Nessa vida a gente só cresce subindo degrau por degrau, e muitas vezes o degrau por degrau é subindo sobre outras pessoas, tudo mais. O meu egocentrismo vai virando egoísmo e chega uma hora que eu já não sei mais conviver com dificuldades, com fracassos e com derrotas. Esses são alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Fala. Eu queria colocar, já nesse início, o seguinte, né? O nosso tema é Educando para a Não Violência. Isso. Por que nós estamos usando o termo não violência ao invés de usar educando contra a violência? Gostaria de deixar isso claro para o pessoal que nos acompanha. Tá, é bem legal a gente pensar isso, né? Porque esse negócio não é simplesmente um joguinho de palavras, não, né? O que é você ser contra algo? É você estar numa batalha, você estar numa guerra, né? Então, uma coisa é você educar pessoas contra a visão política de fulano de tal, educar pessoas contra a música tal, educar pessoas contra a destruição de certos valores, né? A gente tem assistido um pouco na mídia a coisa de essa música não representa a música brasileira, a gente tem que ser contra isso e a favor daquilo. Educar para a não violência é diferente, é você descobrir o prazer de viver os seus valores sem nem ter a necessidade de ir contra os valores do outro. Pegando como exemplo a própria questão
da música, é eu dizer, cara, eu gosto desse estilo de música, eu gosto dessas bandas, eu gosto desse tipo de som, e eu consigo conviver com a ideia de que aquelas outras pessoas são felizes ouvindo aquela outra música. Então, não violência. Somos diferentes, precisamos aprender a ajustar os nossos equipamentos de som para que um não invada o som do outro e podemos conviver em harmonia. Agora, quando eu falo, vamos educar contra a violência, não, aquele cara está me agredindo porque ele está colocando alguma coisa que me ofende no dia a dia. Aquele cara me agride quando ele fala politicamente sobre aquela filosofia, aí eu vou lá bater contra aquilo. Aí nós estamos alimentando para uma guerra. Pode ser uma guerra física, pode ser uma guerra filosófica, pode ser uma guerra que vai invadir redes sociais e, infelizmente, nos últimos tempos a gente tem visto a rede social como um local onde as pessoas querem destruir a violência sendo violentos, né? Então alguém fala de um candidato à presidência da República e alguns viram e falam assim, mas esse aí já fez isso, já fez aquilo, não sei o quê, né? Eu estou mais preocupado em destruir o outro do que simplesmente defender o meu, né? Então, eu acho que é bem esse lado. Você gosta de algumas ideias? Vamos trabalhar nessa ideia. Imagina, então, a gente trabalhando uma criança ou a gente trabalhando o próprio filho, né? E, de repente, eu descobri que meu filho, ele gosta muito de um certo programa de TV que fala algumas coisas que eu não acho que são tão legais assim, tá? Ou até um desenho animado que eu acho que passa algumas ideias que não são interessantes. Quando eu chego e falo para meu filho, isso não presta, isso não vale nada, isso não vai te levar a lugar nenhum, eu estou simplesmente dizendo para o meu filho, olha, se você quiser assistir, não assiste na minha frente não. Né? Vai lá para outro quarto, vai na casa dos outros, troca de proposta. Educar para não violência. Eu estou vendo que meu filho está assistindo aquilo não é muito legal. Ô filho, vem cá, esse programa é assim, assim, assado. Você já viu aquele outro programa? Quer dizer, eu vou abrindo um leque de possibilidades, né? E é importante que o professor comece a abrir o leque de possibilidades para que aquele menino, aquela menina, e aí eu estou falando de todas as faixas etárias, né? Ele consiga ver que os colegas que pensam diferente, que agem diferentes, que têm expressões, gírias diferentes, que eles são interessantes dentro da diferença deles, tá? Bacana se a gente conseguisse, e é possível, trabalhar as pessoas para elas entenderem que a grande vantagem da relação humana está justamente em aprendendo com o diferente, eu me tornar amanhã mais competente do que sou hoje, né? Eu com os meus 10 aninhos de idade sou isso aqui, mas eu vou aprender com aquele lá, com esse aqui, com esse outro, Nos meus 11 anos eu vou ser isso mais um pouquinho que eu aprendi com cada um. Nos meus 15 eu vou ser isso e mais um monte que eu aprendi com os demais. E aí o processo vai crescendo e a gente consegue imaginar um mundo muito mais tranquilo. Interromper? Opa! Quem está vendo esse é eu, Sou o Rodrigo Leone, uma boa noite para vocês. O Guilherme, quando a gente fala de educando para a não violência, nós pensamos em educar para rebater a violência ou educar para não participar dela? Eu acho que, em primeiro lugar, educar para não participar dela. Agora, vamos entender uma coisa importante. Alguém pode dizer que aquele que não participa, né, ele é um covarde, ele está fugindo de alguma situação e tudo mais. Não vamos pensar dessa forma. Eu assisto uma cena de violência, eu sinto alguns colegas meus brigando, discutindo. Não ser violento não é simplesmente fechar os olhos e sair da roda. Deixa que eles se arrebentem lá. Não. Mas eu falar, opa, pera um pouquinho, gente. Será que é isso que vocês estão precisando? Então, eu posso me posicionar assim, o que não quer dizer brigar com os dois lados, porque aí nós vamos ter 3 pontos, né? Tem 2 discutindo, o terceiro aqui entrando no processo. Não, nós vamos nos posicionar. Mas se eu souber me posicionar com tom de voz, souber me posicionar com a utilização de palavras que são aceitas pelos 2 grupos, se eu souber negociar com esses grupos, vai ficar muito mais fácil. Por isso que eu destaquei a importância, por exemplo, na sala de aula, de que o professor mostre para os colegas que não existe aquela turma A, aquela turma B, aquela turma C, essa turma que é dos legais, aqueles lá gostam de aparecer, porque o próprio professor nesse jogo, ele vai criando as barreiras, né? Então eu tenho que fazer com que os meninos e as meninas aprendam essas várias linguagens, caminhem nas várias linguagens, porque na hora que houver um atrito, e sinceramente eu espero que eles comecem a acontecer cada vez menos, né? Seja possível esse menino chegar e falar, não, eu conheço
aquele lá, eu sei conversar com aquele, eu sei conversar com esse. Seria mais ou menos você que está assistindo pensar assim, já que nós estamos em 3 aqui no estúdio, né? Tá tendo uma discussão entre o Guga e o Leone, tá? E eu falo, cara, eu não sei nem qual é o problema. Eu cheguei agora, eu não sei qual é o motivo. Mas eu sei conversar com o Guga, porque eu sei um pouco as ideias dele. Eu sei conversar com o Leone, eu conheço a linguagem dele. Então eu posso ser aquele que vai fazer o pareamento das duas pessoas, aquele que vai poder ajustar um pouco melhor a linguagem. Essa é a não violência, tá? Eu não quero tomar partido, por mais que chegue um momento em que eu fale, olha, eu prefiro isso e não aquilo. Eu concordo com você nisso, eu concordo com você naquilo, ou até chegar em alguém e falar, olha, eu não concordo com você no que você está dizendo, mas vamos conversar com calma. Educar para a não violência é, em primeiro lugar, fazer com que o ser humano se dispa, né? Vá tirando aquela roupagem instintiva, animal, que está ali dentro dele, que faz parte da existência, mas que dentro de uma grande comunidade como essa que vivemos, ela acaba se tornando muito perigosa, tá? É isso. Eu vou pontuando definições para o assunto vai ficando claro. Às vezes se tem uma imagem muito marcante que violência é somente agressividade no sentido físico, né? Uhum. E como você tocou no começo da abordagem, hoje a violência verbal via redes sociais, né? Então, verbal, escrita, né? Uhum. Tomou uma proporção enorme. Mas ainda se pensa que dizer assim, o seu filho é violento, a gente não vai entender que o nosso filho, por exemplo, ofende as pessoas, é malcriado, vamos dizer assim. Sim. Né? Não, se ele não dá um tapa, se ele não bate, ele não é violento. Né? Então não se considera as ações verbais, vamos dizer assim. A gente pode fazer essa separação e a gente perceber um pouco melhor isso. Né? Isso. Eu acho que é muito interessante entender que a atitude violenta é aquela em que alguém obrigatoriamente quer se colocar como superior ao outro, né? Gente, eu não quero ser poético, eu não quero ser nenhum ser fora da realidade, mas vamos partir de algo muito claro. Não existe quem é superior a ninguém. Então, se eu parto desse princípio, as coisas começam a ficar mais fáceis. Óbvio que existe um momento em que o professor é a pessoa mais importante da sala de aula. Óbvio que existe um momento que o pai e a mãe são as pessoas mais importantes na hora da definição dos caminhos daquela família. Óbvio que quando eu estou com os meus colegas e a gente está tendo que fazer um trabalho para entregar na sala de aula, a tomada de decisão, fala, gente, agora para com a brincadeira e vamos fazer o trabalho, e alguém tomou essa decisão, essa foi a posição importante. Então eu não vou discutir isso. Agora, é importante que, partindo do pressuposto que ninguém vai ser mais valorizado que ninguém, eu entenda que não há necessidade de provar a minha força. Nós temos aqui no Brasil uma atitude que às vezes incomoda muito, que é aquela de querer dar a entender uma ideia e se postar de forma arrogante, né? Às vezes a gente fala assim, fulano de tal olhou o outro de cima, né? E a gente vê crianças fazendo isso. A gente vê crianças que olham com aquela cara, tipo assim, pô, e daí? O que você está achando? O que você está pensando? E você fala, isso não é violência, é só o jeitinho da criança. Não, isso é uma violência. Ele está sentindo necessidade de ser superior. Então, eu chamo, e acredito que isso fique fácil de entender, de violento o momento em que eu sinto que tenho que ser mais que o outro. Tenho que me impor mais que o outro. Desculpa a comparação novamente, mas é você pegar animais, né? O animal vai e ele estufa o peito e enfrenta o outro, né? E como é que é a melhor forma de enfrentar? Bom, ou você corre, né? Ou você mostra que está sereno. E quando você mostra serenidade, o outro, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Né? Então, a violência ela não é física apenas. Aliás, eu acho que a violência física, essa violência, inclusive, que a gente tem acompanhado nos jornais, e recentemente eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, né? Essa violência armada, essa violência das avenidas trancadas por causa de tiroteios e roubos, a violência de roubar a casa do meu vizinho, fizeram isso. Essa violência ela é pesadíssima, ela nos incomoda muito, mas ela é o pico da história. Nós precisamos começar a trabalhar isso lá embaixo,
Nós precisamos começar a trabalhar isso no nível de relacionamento de crianças e de adolescentes. E olha que quando estou falando de criança, eu estou falando de criancinha, estou falando de 2 anos de idade, 3 anos de idade. Opa, então nós vamos adestrar as crianças para que elas não se tornem violentas? De jeito nenhum. Eu só preciso começar a mostrar para a criança o grande prazer de compartilhar o brinquedo. O grande prazer de eu oferecer algo e receber outra coisa em troca. O prazer de falar, opa, deixa eu parar de falar um pouquinho para ouvir o que o outro está dizendo, né? Esse é um caminho que me parece bastante interessante e ele é totalmente viável. Quando nós falamos da importância da educação ter o seu enfoque socioemocional, nós estamos falando do seguinte, cara, a educação, ela te dá conhecimento para que você vá construindo a sua vida através do conhecimento. A história é talvez a ferramenta mais fantástica que existe, porque a partir do conhecimento da história eu tenho chance de não repetir os erros da humanidade, nem os meus mesmos, e eu tenho a possibilidade de tentar, inclusive, repetir ou imitar alguns momentos que foram muito bacanas da história da humanidade. Vamos trabalhar nisso? Opa, vamos trabalhar isso. Então esse é o conhecimento. Agora, se eu tenho o conhecimento, mas por outro lado, eu tenho uma necessidade, e eu quero colocar isso bem forte entre aspas, tá? Eu tenho essa necessidade de me apoderar do meu conhecimento para mostrar que eu sou melhor. Opa, aí eu já comecei a ter um problema, eu já comecei a ficar agressivo. É aquele professor que fala, porque eu tenho o título tal, então eu sou capaz disso. Ou aquele chefe que fala, eu sou o dono disso, então eu que mando, né? Recentemente, conversando com uma pessoa numa empresa, ela falou que os donos da empresa, né, costumeiramente falam assim, nós queremos a tua opinião, né? E a hora que a pessoa vai dar a opinião, ele fala assim, mas não é assim que se fala aqui dentro. Né? Em outras palavras, ele quer a opinião desde que seja dentro da opinião dele. Quer dizer, ele não está ainda com a visão de que a pessoa é um grande colaborador porque troca ideias. Né? Não, a pessoa ela é um funcionário, ela funciona. É bacana, é moderno a gente ouvir as opiniões, mas quem decide no final sou eu. Isso é cultura que começou quando esse diretor de empresa, esse proprietário da empresa, ainda criança, talvez tenha sido levado a falar, eu tenho que ser assim. 2 detalhes interessantes, né? Crianças imitam pessoas bacanas, né? A gente às vezes ouve falar assim, olha, naquela casa em que o pai e a mãe gostam de ler, o filho lê. Não, naquela casa em que o pai e a mãe são muito bacanas e leem, é bem provável que o filho goste de ler. Porque quando o pai e a mãe são muito chatos, são muito autoritários, batem muito de frente e lê, às vezes a criança não quer saber de ler. Trazendo isso para o nosso mote aqui, né? É legal você olhar e falar, bom, aquela família, todo mundo tão tranquilo e a criança é autoritária. O que aconteceu? Bom, primeiro, que ninguém é educado só pela família. Já foi esse tempo. Hoje nós somos educados por todos os lados, muito especialmente por todos os cantos da mídia social, tá? Mas aquela minha família é muito tranquila. E eu olho para minha família e parece que ela fracassa em alguma coisa. É a minha opinião. Eu com meus 15 anos, eu com meus 10 anos, eu falo, mas eu vejo meu pai em paz, minha mãe em paz, eles não falam nada, mas o pai do meu amigo lá faz sucesso, faz isso, então eu tenho que ser autoritário, eu quero ir na contramão do meu pai e da minha mãe. Eu até amo meus pais, mas não acho que eles são tão legais, porque eles estão fracassando, mesmo que os pais não mostrem isso. E já existe o outro modelo, quer dizer, nesse primeiro, o filho ele não quer ser igual o pai e a mãe, ele não quer repetir esse modelo, aí você tem o outro em que o pai e a mãe são grandes heróis, e se eles têm uma postura bastante incisiva, eles encaram as situações de forma incisiva, eu olho para aquilo e falo, tem que ser igual ao meu pai e minha mãe. Gente, pai e mãe se tornam modelos e são modelos. Professores são extremamente modelos, tá? Agora, eu sou modelo de todas as formas. Se eu for visto como o chato, ou aquele que não é legal em certos momentos, aquele que é inconveniente, eu sou um modelo a ser não copiado, eu sou um modelo a ser feito de forma inversa. Se eu sou o cara que é legal e que fala a língua da pessoa, eu tenho grande chance de ser modelo. Bom, nós temos aqui deixa eu só te interromper, porque eu acho que resvala isso que você está falando. A Fernanda fala o seguinte, Maria Montessori, grande educadora italiana, disse:
todos falam de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, neste dia estaremos a educar para a paz. Perfeitamente. Eu acho que essa é a grande questão. Aliás, aproveitando a questão da utilização da palavra paz, eu queria puxar um gancho aqui num personagem que é fantástico, que é Mahatma Gandhi, né? Que por sinal eu emprestei um vídeo pro Guga que está do meu lado, ele não me devolveu ainda, tá? Então a gente já cobra em público. Deu uma puxada tá? De orelha, hein, Guga? E é muito interessante porque assim, eu tive a oportunidade de assistir esse vídeo logo que ele foi lançado. Esse filme é um filme de quase 4 horas de duração e eu assisti, se não me engano, em 1983, 84, eu não lembro o ano certo, tá? E recentemente eu peguei o DVD e falei, deixa eu assistir esse filme novamente, porque ele tem uma marca profunda, né? Mahatma Gandhi faz uma grande revolução. Ela pega um país como a Índia, onde existem línguas diferentes, religiões extremamente fortes diferentes, visões políticas diferentes, e todos queriam a independência com relação à Inglaterra, que dominava aquele processo, e a coisa era na briga, né? Então vamos matar os ingleses, vamos nos libertar dos ingleses. E Mahatma Gandhi, que foi educado na Inglaterra, um advogado educado na Inglaterra, um indiano, muito ligado às suas raízes, seus valores, ele prega o fato de que nós vamos buscar a nossa independência porque nós merecemos a independência e não simplesmente porque nós vamos destruir o outro. E a partir daí ele faz uma revolução sem uso de armas. Por ironia, no final ele acaba sendo morto por um fanático com um tiro. Mas ele faz uma revolução e a revolução é fantástica. Se você tiver a oportunidade, eu te recomendo assistir o filme Gandhi, né? Que conta essa história. Você vai ter que ir com calma acompanhando e você vai ver que ali ele não faz discriminação de religião, não faz discriminação de política, ele simplesmente fala, gente, é possível ter uma vida. A gente fala muito nos últimos tempos sobre vida simples, né? Opa, vamos fazer uma vida minimalista, né? A gente vai diminuir as coisas, tá? Cara, a gente precisa diminuir a nossa arrogância, porque não adianta eu diminuir a casa, eu vou morar numa casa menor, eu vou tirar o excesso de quadro de parede, eu vou andar com um carro mais simples, eu vou comer uma comida simples, mas eu continuo arrogante, até na minha simplicidade, né? Eu faço questão de falar que a minha humildade é genial, que eu sou uma pessoa tão simples, tão maravilhosa. Eu lembro de uma historinha que falava que um cara era tão humilde, que ele estava escrevendo o 5º livro sobre a humildade dele, né? Então, assim, quer dizer, o cara se acha extremamente poderoso. Eu preciso baixar a bola. Então, vamos lá. Nossos filhos, nossos alunos, eles estão aprendendo a conversar e principalmente a entender o quanto que o outro o completa. E se não o completa hoje, pode vir a completá-lo mais tarde? Acho que isso é bacana. Tem mais alguma questão aí, Guga? Quero agradecer aqui a presença de alguns que já comentaram. O Anderson Jacó, a Sonali Madureira, o André Luiz Oliveira, o Anderson de Souza, a Fernanda Beloube, a Ana Luísa e a Gláucia. Muito legal. Deixaram comentários para nós aqui. Aliás, deixa eu até deixar um convite aqui para o André Luiz Oliveira, um amigão e um grande escritor de livros infantis, que logo ele vem para cá para fazer uma live com a gente, para falar um pouquinho com todos os educadores a respeito de literatura infantil e da importância dela, nesse aspecto que nós estamos dizendo hoje, fantástico. Livros bem escolhidos e que trabalham as relações humanas a partir de contos de fada, que é a linguagem que a criança mais pega, né? Trabalhar com a metáfora são um grande caminho. Vamos até lembrar que aquilo que a gente chama de livro infantil hoje, né? Chapeuzinho Vermelho, coisas assim, na verdade eram livros feitos para adultos alguns séculos atrás, porque através das metáforas tentava passar uma informação. Guilherme, essa colocação da educação para a não violência, você acha que a criança hoje ela apresenta mais um comportamento agressivo, violento, justamente porque ela perdeu o sonhar e ela é mais estimulada a vivenciar, né? Porque hoje a tecnologia impõe que a criança faça alguma coisa o tempo todo, né? Ou ela conversa, ou ela joga. Então tudo isso substituiu o lado lúdico, né? Por algo mais imediato.
Você acha que o educador, o pai, os pais, eles devem incentivar mais esse lado lúdico, o sonho para a criança? Cara, não tem a menor dúvida sobre isso, né? Nós não temos, e é importante isso, nós não temos como voltar atrás, e nem devemos voltar atrás. Nós não temos que ficar culpando a internet, as tecnologias, nós não temos que culpar a velocidade do mundo pelos problemas, mas eu preciso aprender e preciso educar as crianças e adolescentes para que eles convivam com essa rapidez do mundo, né? Sabendo usar o freio, né? Sabendo a hora de acelerar e a hora de parar um pouquinho para respirar, para refletir um pouco. Quando a gente fala da importância do lúdico, caramba, qualquer brincadeira que você faça hoje, via videogame, via séries, via outros caminhos da tecnologia, eles estão tão mastigados ali na sua frente que você não se dá o direito de ter que imaginar, cara, o que está por trás dessa ideia, né? Não, a ideia está descarada, ela está na minha frente. Então, eu não exercito a minha criatividade, eu não exercito o meu sentimento. Eu não paro para pensar sobre o que eu penso sobre, por exemplo, o personagem daquele filme. Porque o filme já me diz que é para ter raiva daquele e gostar do outro. Ele não me dá um leque onde eu paro para fazer grandes reflexões. E as redes sociais, que cada vez estão agregando mais pessoas jovens, né? Ela também vem nesse caminho de querer dar respostas prontas. Quando você dá a resposta pronta, a criança não anda. Deixa eu falar um segundinho aqui com pessoas que tenham aí pelo menos 40 anos para cima, né? Vocês lembram o que dava para fazer com... como é que chamava aquele negócio que vinha linha de costura? Não é o retrós da linha de costura, a pecinha de madeira, né, da linha de costura, acho que é retrós mesmo, um pedacinho de vela, um palito de dente, um elástico, né? Você pegava aquela pecinha, você passava o elástico, travava ele de um lado, punha um pedacinho de vela e de repente aquilo virava um carrinho. Era você que construía tudo aquilo. Coisas muito mais simples, né? Você fazer um aviãozinho de papel, e aí você tinha técnicas diferentes para que ele voasse reto ou voasse com curvas, tá? Ali é você mexendo, é você desenvolvendo o projeto. Quando você está fazendo isso, você não está simplesmente criando um brinquedo. Você está sendo parte do brinquedo, você está brincando com você, brincando com as suas mãos, você está revelando coisas e falando, cara, isso é viver bem, eu resolvo problemas. Eu tenho visto ultimamente, quando se fala em lúdico, a grande quantidade de crianças interessadas em ir para a cozinha. Crianças querendo aprender a cozinhar, aliás, crianças cozinhando muito bem. E isso é genial. Mas eu vejo muitas crianças pequenas que de repente elas vão para a cozinha porque elas vão fazer aquela receita que já está escrita. Quando o bacana não é para ser lúdico, vamos fazer a receita, o que a gente pode fazer diferente? E vamos inventar um pouco, vamos jogar ideias novas, vamos criar em cima disso. Aí eu acho que a gente tem possibilidades mil, né, de poder estar despertando essa coisa da pessoa se dar ao direito do brincar, o que permite que ela brinque com o outro e aí ela não tenha tanta resistência. Isso é a não violência. Vamos para dentro da escola, né, agora. Isso. Um pouco mais focado, claro. Na sala de aula, o papel do professor nessa percepção, né, de não violência ou da violência vindo, às vezes, do convívio em casa mesmo ou entre os amigos. Como que o professor pode atuar, né, com a turma dele e depois percebendo que isso também está em casa, como chegar no pai, como conversar, como a gente consegue melhorar essa relação, né? Isso. Você fez uma colocação importantíssima do como chegar no pai, né? Porque esse talvez seja uma das barreiras, né, que muitas vezes o professor, o coordenador da escola sente, tá? Bom, em primeiro lugar, a escola, instituição, ela tem que parar para pensar um pouquinho qual é o plano dela, né? Nós estamos aqui para educar do ponto de vista técnico, mecanicista, nós estamos aqui preocupados com esse conhecimento técnico, porque ele vai ser importante em muitos momentos, mas nós queremos que esse ser humano seja feliz na aprendizagem, a gente quer que ele seja feliz nas relações, então a escola precisa desenhar isso. Infelizmente,
Existem muitas escolas que são capazes de desenhar um projeto que a gente vai chamar de pedagógico, só que na hora do vamos ver, na prática, aquilo não acontece. Então, aqui nós vamos ter abertura para a criança expressar, mas no fundo não dá essa chance ali no dia a dia. Então é muito importante que o professor, em primeiro lugar, conheça qual é a proposta da escola. Você não está numa escola X ou até numa instituição de uma prefeitura X para trabalhar do jeito que você quer. Você tem que trabalhar dentro de determinados padrões. A partir daí, eu preciso começar a desenvolver, dentro da minha programação de aula, a descoberta das linguagens diferentes daquela sala. Uma sala de aula ela não tem uma, duas línguas, ela tem muitas línguas, e é bom que eu me intere dessas línguas, considerando todas muito importantes. Porque é natural, ou pelo menos é um hábito, às vezes, do professor, perceber alguns alunos que têm uma conduta, uma forma de expressão muito compatível com aquela que ele considera correto, e aí automaticamente, às vezes até por brincadeira, ele meio que discrimina outras, e aí ele criou a barreira, né? Não, ele precisa aprender a conviver com as outras línguas, ele precisa compreender que a educação só se faz a hora que você dá uma aula ou passa uma determinada informação na língua que o outro entende. E não, eu faço isso na língua que eu acho que é certo, né? Não, então eu vou falando essas línguas e aí vamos começar a propiciar situações. Numa live anterior, eu me lembro de ter comentado da importância, isso eu tenho falado num monte de lugar, de colocar pessoas para trabalhar em grupo. Só que vamos além disso, né? Além de colocar as pessoas para trabalhar em grupo, para que eles aprendam a conviver, é importante chegar às vezes para um menininho e falar assim: olha, teu trabalho está muito legal, mas você viu? Aquilo que o teu colega falou te ajudou a pensar. Porque às vezes o colega deu uma força numa atividade e ele continua falando: não, porque eu fiz. E é uma coisa bacana chegar em casa e falar para a mãe: olha, eu que consegui, eu que fui lá, né? Vamos levar para a quadra da escola, né? Não, porque eu fiz o gol, eu fiz 3 gols. Tá, não, você fez o gol porque você foi o cara que encostou o pé na bola pela última vez e a bola entrou. Mas teve o cara que passou a bola para você, teve o outro que defendeu lá no gol, porque se ele não tivesse defendido, com os teus 2 gols a gente tinha perdido de 3-2, né? Não, ele defendeu um monte e a gente ganhou de 2-0. Então essa importância de saber que a equipe está ali caminhando, a equipe está junto naquele processo, tá? Então, caramba, nós ganhamos. Eu hoje fui o melhor em campo, perfeito. Não, hoje eu joguei bem, mas bom mesmo foi o outro lá, que ele me deu a bola assim. Ou quem jogou legal foi o cara do outro time. Então, essa ideia de que o cara do outro time é bacana, do que o cara do meu time é bacana, eu acho que esse tipo de vivência que os professores de educação física, não digo todos, infelizmente, mas acredito que a maior parte deles trabalha, né? Os professores de educação física têm trabalhado muito essa questão da não competição, tá? Só que, infelizmente, a aula de educação física está restrita a um período muito curtinho, extremamente pequenininho e muitas vezes desvalorizado pelas famílias, né? Eu preciso pegar essa concepção e levar para a sala, para aula de matemática, para aula de português, para aula seja lá do que for, para que eles entendam, cara, hoje nós conseguimos entender aquele assunto. Cara, é fantástico, o ser humano ama aprender. O ser humano é apaixonado por aprender, porque quando ele aprende, ele não está aprendendo a coisa, ele está aprendendo sobre ele diante da coisa, diante daquele conteúdo. E aí poder falar, cara, nós aprendemos, nós resolvemos o problema, pô, o cara do outro grupo deu a dica que a gente precisava, né? Isso é uma técnica. E aí os professores têm que pensar, bom, então é dentro da sala de aula que eu preciso provocar isso, e a hora que eu olhar e falar, opa, aquela menina, ela está sempre dizendo que a outra não sabe, só que a outra hoje ajudou ela. Opa, fala para ela ir lá. E aí é um exercício dificílimo para algumas pessoas. Vai lá e dá os parabéns para o outro. Vai lá e reconhece que o outro foi bem, tá? Eu não vou forçar a criança, sabe? Não, ela tem que ir lá emburrada. Não, vamos fazer isso ser natural, né? Brincar com a naturalidade. E brincar com a naturalidade é começar a brincar cada vez mais cedo, né? Essa coisa tem que começar cada vez mais cedo, porque aí essas crianças vão crescendo bem. Em grande parte das escolas que a gente tem acesso, a educação lá dos pequenininhos vai muito, muito bem.
chega no Fundamental 1, lá por volta do terceiro do Fundamental 1, né, quando eles estão ali com 8 para 9 anos de idade, parece que a gente começa a deixar essa visão de lado, e aí nós vamos para a competição, aí nós vamos valorizar aquele que tirou meio ponto a mais, e aí a coisa fica um pouco complicada. Voltando na tua questão, os pais estão aí. Você quer que isso aí funcione? Você quer que essa ideia da escola funcione? Opa, vamos trazer os pais. Vamos trazer os pais, falar, pai, ó, seguinte, nós estamos fazendo assim, porque teu filho às vezes está se sentindo um pouco inferiorizado, e a gente quer que ele se sinta valorizado. Então, vocês precisam valorizar lá a tarefa que ele faz, vocês precisam valorizar alguma atividade da escola, vamos trabalhar nisso. Ô pai, você aí, ó, teu filho está se achando muito, né? E o pai está todo orgulhoso lá, a mãe está orgulhosa, porque meu filho é bom mesmo, meu filho isso aqui. Não, eu sei, cara, mas ó, ele está precisando entender que ele é muito bom. Tão bom que ele pode ajudar os outros. Tão bom que seria muito legal se ele fosse aquele cara que dissemina ideias, né? Uma coisa que tem acontecido aí já com adultos nas empresas, né? É que muitas vezes a empresa chega lá para o diretor tal, ou para o superintendente e tal, e fala, olha, você tem que preparar um sucessor para sua vaga, né? Por quê? Porque um dia você vai aposentar, porque de repente vai abrir uma oportunidade para você crescer, e se você não tiver um sucessor, como é que faz? E na nossa concepção pequenininha, né? Às vezes o cara fala, mas se eu preparar um sucessor, ele vai pegar minha vaga. Eu vou ser despedido. Eu ganho X, o cara ganha menos, a empresa vai preferir ficar com ele que ganha menos, dar um aumentinho ali para ele. Então, parece que a gente já traz isso, assim, na cultura, e isso vai nos arrebentando, né? Vai nos quebrando. Fala, opa, pera um pouco. Preparar sucessores. Preparar sucessores. A palavra da moda hoje é mentoria, né? É você usar o seu conhecimento em prol dos outros. Vamos trabalhar as mentorias desde pequenininho? Quem sabe alguma coisa ensina para o outro, quem sabe a outra ensina para o outro. Aí a gente minimiza a questão da violência. Esse ponto que você abordou da interação do pai, do professor com o pai, hoje praticamente acabou se perdendo, né? Isso está relegado a um segundo ou talvez um terceiro plano. Não é interessante, hoje as instituições não deveriam retomar essa prática, trazendo os pais, não com aquela cobrança, olha, seu filho está assim, seu filho está assado, mas pai, vamos interagir, pai, vamos participar, olha como está acontecendo, veja como isso está decorrendo na educação do seu filho, não é? Você pensa dessa forma também? Eu acho que não é nem a questão de pensar, acho que é uma coerência total, né? Quer dizer, o pai tem que compreender que a escola é o quintal da casa dele, a escola é a continuidade do que acontece na casa dele, e por isso ele tem que estar vivenciando esse tipo de situação o tempo todo. Não adianta esse pai e essa mãe simplesmente falar, não, ele está numa escola muito boa, lá eles pensam assim, assim, assado, então vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito. Não, a gente tem que estar vivenciando todos os processos. Isso é o fundamental. Agora, muitas vezes o que acontece é que o professor, e desculpa se algum se incomodar com o que eu vou falar, muitas vezes o professor tem medo dos pais. Aliás, muitas vezes o proprietário da escola, principalmente quando a gente está falando de uma escola de tamanho médio, né, ou um tamanho um pouco menor, eles têm muito medo, porque falam assim, de repente eu vou fazer um comentário com o pai, com a mãe, eles podem não gostar, né? Eu corro o risco de perder. Não, ninguém está perdendo nada, ninguém está ganhando nada. O que nós precisamos é agregar, né? Eu preciso que a relação da família com a escola seja no sentido de tornar essa criança muito mais hábil com o mundo. E o mundo que nós temos aí pela frente, ele tende ainda a ser um mundo violento. Olha que interessante. Eu não estou falando, nós vamos educar a criança para a não violência, para que ela mude o mundo amanhã cedo. Não, ela vai crescer num mundo em que a violência está lá. E ela vai ter que aprender a conviver com a violência sem precisar fazer parte dessa violência, né? Nós temos N histórias conhecidas, e o N que eu estou falando é um N ao cubo, né? De histórias conhecidas. Maiúsculo bold. Né? Maiúsculo bold. Em que, de repente, a gente assiste em situações de grande risco, né? Favelas do Rio de Janeiro, favelas do Ceará, de locais assim, locais de altíssima violência, de matança de gente,
de grandes conglomerados de gangues muito fortalecidas, e de repente daquele lugar onde a pessoa estava sendo educada para ser o chefão disso, o chefão daquilo, que começa como aviãozinho no tráfico, blá, blá, e a criança fala, não, cara, eu estou me identificando com a música, estou me identificando com a escola, estou me identificando com a possibilidade de fazer a universidade e tal. Muitos deles preocupados, inclusive, em estudar coisas ligadas às questões das relações humanas, né, sociologia, a própria psicologia. Você fala, mas isso aí são agulhas no palheiro. Não, não são, não. É muita gente, mas muita gente, eu até ouso dizer a maioria, que está preocupado em mudar aquela realidade, e, em primeiro lugar, não batendo contra aquela realidade, mas aprendendo a conviver com a realidade e, aos pouquinhos, apresentar um pouco mais de positividade na relação que está acontecendo. Acho que esse que é o ponto principal. Tá? Tem gente falando aí com a gente? Tem gente falando aqui. Um abraço para Eduardo Soares, para Roberta Fardinho. Eduardo diz assim, aprender a aprender. Ótima reflexão. Obrigado, Eduardo. Obrigadão. É muito bom compartilhar conteúdo inteligente. Que bom. E a Roberta estava reunida com pais do ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, e falávamos sobre isso, da importância da presença dos pais na vida escolar do filho. Mas, infelizmente, o que vemos é que a participação dos pais é maior enquanto as crianças são pequenas. Sim. Depois isso se perde um pouco. Sim. Eu acho que o que a Roberta coloca é bem nesse sentido. Os pais falam, ele já é grande, né? Ele já se vira. Gente, espera um pouquinho, nós estamos precisando educar os adultos. Né? E quando eu falo educar adulto, não é chegar para o adulto e falar, você não sabe nada, você tem que começar do zero, né? Hoje em dia a gente tem um monte de MBAs, hoje em dia a gente tem um monte de possibilidades de repensar a vida, existe um monte de trabalho acontecendo, mas a grande educação, olha, é sentar numa mesa, né? Pode ser no sábado, no domingo, a hora que tem tempo, né? E simplesmente nós trocarmos experiências positivas, onde a gente tem a visualização clara de que o diálogo com um certo tempo, ele soluciona problemas, né? Quando alguém fala, meu filho não conversa comigo, ele fica lá trancado, ele fala, rapaz, abra outras possibilidades de conversa, né? Não é arrancar teu filho na marra e falar, você tem que vir conversar comigo, como não é o professor simplesmente falar, desliga celular, desliga não sei o quê, e presta atenção aqui. Não, porque aí eu estou fazendo a questão do bater contra, né? Eu tenho que lembrar que meu filho não está trancado no quarto porque ele está contra aquilo que eu estou fazendo, e meu aluno, às vezes, ele não está indo para o celular porque ele está odiando minha aula. Simplesmente porque eles têm um excesso de estímulos. Eu preciso ensiná-los a filtrar esses estímulos. Detalhe simples, e nós vamos aí começar a caminhar, acho que para o finzinho desse nosso bate-papo, para termos novas oportunidades em breve. Item número 1. Nós somos um país machista. Nós somos um país de homens machistas e mulheres machistas. Tá? O que é machismo? O machismo é você fundamentalmente acreditar que a atitude do forte resolve alguma coisa. A atitude daquele que bate de frente resolve alguma coisa, tanto que muitas vezes as pessoas são vangloriadas porque elas demonstram força. Enquanto nós pensarmos desse jeito, nós vamos estar alimentando a violência. Só que até 3, 4 décadas atrás nós alimentávamos uma violência que, perto da violência desse momento, 2018, é quase que brincadeira de criança, né? A gente fala, a violência aumentou muito. A violência, ela vem aumentando na proporção em que o diálogo foi diminuindo. E não a violência acabou com o diálogo, não. As pessoas começaram a parar de dialogar, as pessoas começaram a filtrar as relações, esse aqui não presta para mim, aquele lá não serve para não sei quem, não vai andar com aquela turma, cuidado com não sei o quê, e a gente foi se isolando, a violência brotou, e não tenha dúvida, né? Num local onde as pessoas são aplaudidas porque fazem sucesso, isso é complicado. Há 2 semanas atrás nós tivemos uma história, passou pela TV em Fortaleza, né, de um cara filmando um assassinato de um concorrente ali do crime, né? Mas como é que ele faz? Ele está com o celular acompanhando uma caminhonete, daqui a pouco ele passa o celular para o cara que está atrás, porque a caminhonete parou no semáforo, ele sai do carro correndo e o cara filma para ir lá e dar 3 tiros e matar o cara, e depois ele mostra o rosto dele. Você fala, mas espera um pouco,
O cara matou alguém, mostrou o próprio rosto, ele se entregou para a polícia? Não, ele não se entregou para a polícia. Se a polícia pegou, é um outro detalhe. Mas ele mostrou para todo mundo que ele é o grande cara, capaz de matar o outro que era um grande cara. Pô, a hora que eu vejo que o status está na destruição do outro, mesmo que isso, no caso dessa história, me leve à prisão, quer dizer, a minha desgraça, ela é tranquilamente fácil de aceitar, desde que eu tenha sido o super-herói naquela situação. Educar filho para ser super-herói é um perigo. Educar filhas para serem super-heróis é um perigo. Então, isso é complicado. Um outro detalhe importantíssimo. Nossos filhos, nossos alunos, sabem comemorar? Porque eles sabem reclamar. E muitas vezes aprenderam com os adultos, tá? Mas eles sabem comemorar? Falar, cara, consegui tal coisa. Né? Você fala, comemorar, sim, conta pra todo mundo, não sei o que. Não, mas eu quero saber se ele sabe comemorar com ele, né? Falar, cara, hoje eu tô feliz, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Nossa, hoje foi bacana, correu bem aquela aula, fui na casa da minha tia e tava legal, assisti um programa na TV e tava legal. Comemorar, festejar as coisas pequenas, né? É aquela coisa de comer um arroz e prestar atenção no tempero. E não simplesmente comer um arroz e falar, pô, mas está faltando bife, está faltando feijão, está faltando não sei o quê, né? Gente, eu não tô nenhum adepto da historinha da Poliana, em que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas se eu não ensinar o aluno, se eu não criar a possibilidade dentro do ambiente da escola, e isso vai propagar na família, de descobrir o prazer nas coisas que estão em volta, eu vou estar sempre achando que vem lá longe. Tem uma frasezinha antiga, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de repetir esse tipo, porque parece poesia de baixa qualidade, mas que fala que as pessoas curtem ver o arco-íris, mas vira e mexe tem uma falando assim, no final do arco-íris tem o pote de ouro. E quando eu começo a imaginar que eu tenho que ir lá no final do arco-íris pegar o pote de ouro, eu já parei de prestar atenção no arco-íris. E a única coisa que eu tenho de verdade é o arco-íris. Aproveita ele. Se um dia você encontrar o pote de ouro, sorte tua, faça alguma coisa com ele, tá? Não violência. Vamos lá, estamos aqui mais... o André Luiz também comentou com a gente, né, dando ênfase ao que o Leone colocou. Uhum. Né? Na maior parte das vezes o pai é chamado para ir à escola para ser comunicado sobre algo que não caminha bem Isso. em relação ao seu filho. Isso. Seja no âmbito da aprendizagem ou da socialização. Exatamente. Dificilmente a escola chama o pai e a mãe para falar, olha, eu quero te chamar aqui porque teu filho tá muito bacana nisso, naquilo. E às vezes o filho e essa filha estão fazendo coisas super legais e a gente fala assim, mas tá tudo certo. Quando na realidade, por um pouquinho, infelizmente, o normal que nós temos vivido, vou até tirar a palavra normal, vou usar a palavra comum, o que a gente tem vivido de comum são as más notícias. Na televisão, num monte de lugares. Então, as boas notícias precisam ser reveladas, né? O Martin Luther King tem uma frase em que ele fala que o que o incomoda não são corruptos, desonestos, o que me incomoda é o silêncio dos bons. E muitas vezes a própria escola está tão silenciosa na hora de divulgar coisas boas que estão acontecendo, que ela esquece de falar isso para os alunos, esquece de falar para os próprios professores, consequentemente isso não chega até as famílias, então a gente continua tendo aquela ideia da escola como um fardo necessário para se atingir uma meta, e os que atingirem a meta serão felizes. Não estão sendo. Está cheio de gente atingindo grandes metas de estudo, grandes metas profissionais, extremamente infelizes. Lembra do comecinho da conversa? Se infeliz, sente inferior. Se inferior, agressivo. Tem uma situação que eu vejo aí que você tocou fundo no negócio, né? A instituição ou onde a criança está, não valorizar a conquista, né? Sim. Valorizar a vitória, que eu vejo isso um erro crasso, né? Você só incentivar a comemoração pela vitória e não pela conquista. Muitas vezes aquela criança que, vamos colocar, eu já faz tempo estou fora da sala de aula, mas que está tirando 5, de repente ela tirou um 6,
não é? Então vamos chamar os pais, olha aqui pai, tirou 6, saiu do 5, vamos incentivar a sair do lugar comum, né? A experimentar o prazer de falar, caramba, eu subi, né? De sentir na pele aquele arrepio de ter superado um problema, né? Você vê que falta isso também, Guilherme? Falta, totalmente, falta. Nós estamos trabalhando em cima de respostas congeladas, né? O que é o bom aluno, o que é a pessoa educada, o que é a pessoa exemplar. E aí esses modelos matam tudo, né? E o professor tem que trabalhar a sensibilidade, né? No sentido de falar, cara, aquele aluno ali tá precisando de um tapinha nas costas, aquele outro aluno tá precisando que eu falo, cara, você é muito bom, mas hoje você pisou na bola, assim. Eu preciso ter coragem de mostrar para os meus alunos e mostrar para os meus filhos o que eu acho bom, o que eu acho ruim, qual é a minha opinião, sem a imposição de antigamente. Os pais de alguns anos atrás, eles diziam que ele achava certo e errado. Só que era assim, o certo era exaltado e o errado era punido tremendamente. E hoje, onde se fala tanto em diálogo, eu não tenho nem que ir para um extremo nem para o outro extremo. A gente só tem que trabalhar essas relações através do diálogo, tá? Detalhe importante que nós não podemos esquecer que já foi citado. No meio das confusões de diálogo, talvez um dos maiores inimigos seja o tom da voz, a escolha das palavras, a forma incorreta de posicionar e a plateia. Muitas vezes eu preciso conversar com esse meu aluno, com esse meu filho, ou com esse grupinho de alunos, separado do resto, porque quando a plateia está em volta, eles têm uma necessidade, às vezes, de se impor, e isso acaba sendo inadequado. O nosso mundo, cara, ele tem 1 milhão de possibilidades bacanas para a gente poder viver bem, se relacionar bem, e não ter essa dependência tão grande de sucesso. Só que às vezes a gente não está olhando para essas coisas. A gente não está prestando atenção nos detalhes. Vamos marcar, desculpa te interromper, Guga. Vamos marcar uma sequência desse papo para a semana que vem? Como é que está a sua agenda? Porque eu acho que você concorda, Guga? Vamos embora. Vamos. A gente se prepara, vem para cá e aí a gente deixa aberto para as pessoas que já estão assistindo e aquelas que vão assistir no decorrer da semana. Aliás, eu queria agradecer muito as pessoas que têm participado, porque durante as nossas transmissões ao vivo tem tido um público que vem crescendo, né? Mas o que é muito bacana é que quando acaba a transmissão, ela continua ali no ar, ela continua na nossa página e muita gente tem entrado. Na nossa última transmissão, nós passamos de 10 mil pessoas. É gente que não acaba mais. E a gente quer mais que as pessoas participem, dê opiniões, dê ideias. Então aproveita aí o Facebook do Projeto Temas, manda sugestões, pode ir mandando perguntas antes, inclusive, da nossa próxima live. Como eu já adiantei, o André que se prepare aí, que loguinho a gente está marcando uma data para ele vir para cá discutir com a gente. E aí eu queria ir sintetizando alguns detalhezinhos que são fundamentais. A nossa conversa até agora, ela fala sobre não violência, quer dizer, não é guerra contra aqueles que fazem guerra, é ter a dispensa da necessidade de guerrear. A necessidade de ser um status, ela tem que ser substituída pelo prazer de viver o mundo da forma como ele é, com as suas variáveis todas. Isso é muito bacana. Educar uma criança nesse sentido é você dar a ela condições dela viver melhor com o corpo dela, viver melhor com as ideias dela, com as práticas dela. É nesse caminho que a gente tem que ir, tá bom? Quer colocar, Google? Eu estou ansioso pela próxima live. Tem muita coisa. Então vamos deixar para falar. Muita coisa para falar, então a gente legal. Nessa deixa, semana que vem a gente volta. Isso. Né? Com perguntas de vocês, com as nossas aqui do estúdio, que a coisa veio brotando. Tá, e ótimo. O Guilherme se prepara para conduzir isso também. Tá joia. Gente, primeira coisa importante então. O Projeto Temas começou a ser pensado mais ou menos lá pelo mês de julho de 2017, o ano passado. Quando a gente começou a pensar nisso, a gente chegou numa conversa rápida e falou assim, daqui uns 3 meses a gente lança. Depois a gente descobriu que 3 meses não dava, era muito pouco, a gente tem muita coisa para desenvolver. Agora nós já estamos indo aí para 8, 9 meses de projeto, e eu vou te falar uma coisa, nós não temos dia para falar quando é que o projeto vai estar
100% no ar. Mas o que já existe? O Facebook é onde você está, que é um lugar que a gente pede, que se você estiver gostando do trabalho, você vai lá e curte, segue a gente, você vai saber as notícias. Como eu falei no início, já existem 5 vídeos, são vídeos de mais ou menos 7 a 8 minutos ali dentro e que muita gente está utilizando em algumas situações de HTPs, de escola, por exemplo, e a gente agradece essa utilização. Outros vídeos vão ser publicados nas próximas semanas e algumas lives, estamos aqui na quarta, semana que vem vamos estar fazendo a quinta. A gente está produzindo todo esse material. O nosso canal no YouTube ainda não está totalmente liberado, mas quem quiser conhecer é o Projeto Temas lá no YouTube também. E o nosso site nem entrou no ar, deve entrar dentro de... Mas tem novidades. Tem novidades. Na próxima live nós vamos apresentar a plataforma. Já apresenta a plataforma. Né? Que inicialmente é uma plataforma voltada para o docente. Isso. Né? Então nós vamos mostrar um pouquinho da interface, onde os professores vão aproveitar ainda mais todo esse material do Temas. Tá, okay? E resumidamente a ideia é que esse material ajude na capacitação de professores. Eu estou junto com o Rodrigo e o Guga trabalhando, mas não restringe a nós. Nós queremos colocar muito mais gente para entrar, debater, para inclusive dar algumas capacitações. Então tem um monte de coisa bacana para acontecer, mas é bom que a gente vá fazendo tudo isso no tempo de Deus, porque é o tempo em que a coisa dá certo, tá? Da minha parte, quero agradecer todo mundo, foi bacana demais me colocar à disposição para a gente poder ir respondendo perguntas, qualquer coisa vai mandando por aí, vá mandando questões até para a semana que vem, e eu deixo para o Guga e para o Rodrigo se despedirem. Bom, quem quiser participar da live da semana que vem, pode mandar para o Guilherme o seu vídeo, a sua pergunta, né, Guilherme? Que a gente exibe aqui e bate um papo. Às vezes você não tem como participar da live em tempo real, pode mandar a sua pergunta, manda em vídeo, tá? Porque aí a gente... Vamos fazer que nem a Rede Globo, né? Pega o vídeo, coloca o celular na horizontal, diz da onde que você é. Não precisa ser na horizontal, não. Pode mandar na vertical também. Isso. E aí você manda o vídeo pro Projeto Temas, que é um e-mail... Legal. Pode mandar aqui pro inbox do Projeto Temas, ou que é uma boa, ou o WhatsApp, quem tem o contato do Guilherme, né? Aliás, a gente precisa providenciar um WhatsApp pro Temas, né? Para a galera poder... Loguinho, ó. Eu vou deixar para vocês, já quem quiser anotar o meu e-mail, se quiser mandar para lá também, é gui.davoli, gui.davoli, @uol.com.br, ou você entra no meu site, guilhermedavoli.com.br, lá tem uma área de contato, por lá a gente também conversa, tá bom? Mas foi extremamente bacana, estamos felizes a beça aqui, e acho que agora nós vamos fechar a tela um pouquinho para todo mundo poder descansar, que deve ter gente querendo assistir a novela, que já começou e a gente está aqui atrapalhando a novela dos outros, né? Tudo bem? Eu interrompi o Guga, né? Vai lá. Boa noite a todos, até a próxima, quarta-feira, provavelmente nós vamos comunicar a todos. Já deixa aí, quarta-feira é bom. A gente vai estar aqui falar um pouco mais sobre a educação para a não violência. Valeu, gente, Tchau. Um abraço, tudo de bom.